Luiz Felipe, Arnaldo ou Reginaldo, João? É, caramba, assim, em condição, eu acho que Reginaldo tá muito na frente. Se você pegar os três aptos, você pega o ano de Arnaldo, é um ano inconstante, vamos dizer assim, apesar de ter pouquíssimos jogos, mas eu acho que Arnaldo não foi regular. Luiz Felipe entra sem comprometer, mas querendo ou não, é um jogador improvisado, não tem um cacuete lateral, pode ajudar ali em certas determinadas situações, mas assim, não é lateral, isso conta muito. Dá para ver que ele não é lateral quando ele tá em campo, apesar de em 2024 na Ponte Preta ele jogou basicamente o ano inteiro como lateral direito, mas entre os três com condições é Reginaldo de maneira tranquila. Quando entrou, quando jogou esse ano, jogou muito bem. Tem algumas participações em gol, então, estando tudo certo, Reginaldo. Clauber? Eu acho que vai de Reginaldo. Apesar de Guilherme ter dito que estava em dúvida, que ia avaliar a condição, acho que ele fez para despistar. Acho que Reginaldo está treinando aí desde o final de semana. Teve pelo menos aí 3, 4 treinos, então não vejo muitos problemas. Arnaldo que tinha um problema mais sério, né? Que estava para voltar a treinar ontem ou hoje. Não sei se voltou 100%, então vai ser Reginaldo e acredito eu, pelo menos com o Luiz Felipe como opção. Mas se o Luiz Felipe também entrar, também acho que não vai ser esse um problema para o Náutico no Clássico, não, mas acredito em Reginaldo. Eu quero, inclusive, trazer isso daqui a pouquinho como tema também, mas Atos, Luiz Felipe, Reginaldo, Arnaldo. Reginaldo, pô, titular, Reginaldo. Arnaldo teve uma baixa após a contusão de Reginaldo. Reginaldo, todas as participações que fez foram positivas. Só teve um jogo, eu não vou lembrar qual jogo foi. Acho que foi a estreia contra o Maguari. Não foi a estreia, não. Meu Deus, qual foi o jogo? Foi um jogo nos aflitos. Tenho quase certeza. Depois do É Maguari, estreia. antes do jogo do Sport. Não, mas foi um outro jogo que eu fiquei. Foi um jogo que ele começou a titular, meu Deus. Depois do Maguari, qual foi o jogo que a gente teve nos aflitos? Antes do Sport. Não teve. Foi Maguari, depois jogou fora com decisão, depois contra o Sport. Reginaldo foi titular, acredito que nesse jogo contra o Decisão. Pronto, foi nesse jogo do decisão. Ele não foi Não, mas bem, eu acho. pô, ele começou muito bem. Então foi na estreia, foi? foi na estreia. Foi na estreia. Na estreia, apesar que teve pessoas que viu uma boa participação dele, eu não tinha gostado tanto, não. Confesso. Mas depois, ele jogou muito bem. Ele jogou aquele início de partida muito bem contra o Decisão. Não, contra o Decisão, pô, foi quando a gente virou o jogo, porra. Ele jogou de titular, foi aquele jogo que a gente ganhou 3-0 do 4x0 Jaguar. 4x0 Não, do teve Jaguar. decisão 2-1, Mas não, que decisão ele é o jogou segundo também. jogo. Que ele Então começa foi com o o titular, ele não vai tão bem. exatamente. Jogo Não, na não arena. foi a estreia, não. A estreia, na verdade, o Náutico já estava vencendo o jogo, eu não estava nem tão prestando atenção ali na reta final da partida. Aí eu vi muita gente fazendo elogio, mas na verdade quase não consegui acompanhar aquela estreia dele. Eu acho que ele jogou uns 20 minutos, uma coisa assim. Foi o jogo do Decisão que eu não gostei da partida dele. Mas aí, após isso, ele começou a fazer boas partidas, tá? Ele fez contra o Sport, teve aquele jogo do Jaguar. Então, eu acho que ele se viabilizou como titular, porque, enquanto isso, a gente teve uma baixa de Arnaldo. Arnaldo diminuiu bastante o ritmo. Eu acho que contra o Sport, Arnaldo já começou a baixar. A estreia de Arnaldo foi boa, eu gostei da estreia de Arnaldo. Mas aí, a gente tem um crescimento de um com uma baixa na produção do outro. E, em tese, para mim, assim, Reginaldo virou um titular. Então, com todo mundo à disposição, para mim joga Reginaldo sem nenhuma sombra de dúvida. Chapo, tá por aí? Não está por aqui. Mas diante da declaração, né, de Guilherme dos Anjos, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que podemos ter Luiz Felipe? Vamos debater sobre isso depois do recado do Esporte da Sorte. Todo cria bom gosta de ser brasileiro. Rola diversão de janeiro a janeiro.
no sul, no nordeste, no norte, todo lugar. Onde o brasileiro estiver, a curtição também está. Olha a diversão. Quando eu vou pro rolê de busão, quando eu curto o meu sabadão, quando meu time joga um bolão. Olha a diversão. Esportes da sorte, duvido você não se divertir. Baixe o app, se deixar de ser diversão, pare. E aí você pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que está aqui no canto superior direito da tela, porque você vai fazer parte do Esporte da Sorte, vai se cadastrar no maior site de entretenimento e diversão do Brasil, que está inclusive na parceria, né, no Carnaval do Recife, no Carnaval de Olinda, para trazer muita diversão para todo mundo. Duvido você não se divertir, jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. A política de promoções não se aplica para boas-vindas de jogadores, nem está condicionada a depósitos. Ô Renato, aproveitar que o Chapo não apareceu, eu vou opinar no lugar dele de novo, tá? Porque foi algo que eu entendi agora. O fato de Reginaldo jogar tem um fator positivo, porque eu acho que ele valoriza uma entrada no segundo tempo de Felipe Saraiva. Eu acho que desde que Reginaldo parou de jogar, o coitado do Saraiva está sendo muito prejudicado. Porque Reginaldo ele tem uma capacidade de articulação ali, uma inteligência em situações de ataque, que ele consegue se organizar muito bem com Saraiva. E desde que Reginaldo saiu, que, meu amigo, assim, não tem ninguém para dialogar com Saraiva. Nós também jogou sem Dodô, né? Acabou jogando 2 jogos sem Dodô. Então você não tem um Dodô que esporadicamente pode cair pela direita. Você não tem um Reginaldo. Sobra o quê para Felipe Saraiva? Sobra nada, assim. Arnaldo, difícil diálogo, tá? Arnaldo ele tem uma vocação quando ele pega esse corredor, ele às vezes centraliza muito. Então ele procura essa centralização e não consegue se comunicar bem com Saraiva. Já Reginaldo tem uma capacidade de toque ali melhor. Então, além do fato de ter o Reginaldo em campo, tem o seguinte: para mim, ganha uma opção no banco. O Felipe Saraiva ele vai ter mais destaque quando ele entrar. Ô, João, vamos supor que Guilherme dos Anjos não esteja... Supunhetamos. O famoso supunhetamos. Que é isso? E depois tu me chama de graçola, né, porra? Ó, o Júnior PTQ, novo membro do canal. Vamos supor, João Matheus, do Amaral, que Luiz Felipe seja titular. O que é que mudaria na estrutura do time, na tua visão? Eu acho que muda bastante coisa, assim. Eu acho que o Luiz Felipe ele é mais um cara de toque curto, né? Chegando ali na frente, acho que ele pode ajudar nesse toque curto, mas ele não tem a chegada à linha de fundo como o Reginaldo, como até Arnaldo, mais ou menos, mas o Reginaldo tem mais essa chegada realmente na ultrapassagem por fora. Eu acho que o Náutico perde ofensivamente nessa troca aí. Você ganha um cara que tem, teoricamente, um passe melhor para jogar curto, mas você perde um ataque mais forte à linha, uma chegada na linha de fundo para cruzamento. Até chegada de lado oposto também, quando o cruzamento vem da esquerda para a direita, você ter mais um jogador entrando ali na área. Eu acho que o Luiz Felipe acabaria não fazendo tanto isso. Mas em relação defensiva, eu acho que ganha um pouco, né? Você ganha um cara que tem mais cacuete ali defensivo, tem mais força, não é nem força física a palavra, mas acho que ele tem mais disposição física, mais jogo duro, sabe? Mais de ir para o contato realmente. E perde técnica também, né? Acho que o Luiz Felipe é um pouco menos técnico que Reginaldo, mas acho que essas são as principais diferenças. Acho que o Náutico perde, mas acaba que talvez se equilibre. Você perde um pouco algumas características ofensivas e ganha outra. Na defesa também você tem essa mescla. Então, eu acho que tem esse balanceamento aí dos dois. Mas como o pessoal está falando aí no chat, o Anderson falou, Luiz Felipe não compromete. Eu não acho que a gente deve... Meu Deus do céu, Reginaldo e Arnaldo não vai jogar, vai entrar Luiz Felipe. Que desastre. Eu não acho que seja isso. Não é tipo... Eita, um nível. Não é tipo assim, João. Eita, vai ter que botar índio improvisado. Aí era bronca. O que é que tu acha? Sim. O que é que tu acha, Clauber?
Muda a característica do time, né? Porque o Náutico joga com um lateral que é praticamente um ponta, né? Então o Luiz Felipe não tem muito essa característica. Então mudaria um pouco a maneira de jogar do Náutico. Então teria que haver uma adaptação. Ao menos teve tempo, né? Como o Náutico ficou aí alguns dias sem Reginaldo, sem Arnaldo treinando, então ele deve ter testado aí, ou até um outro jogador também, né? Nunca se sabe. Foram 10 dias aí que o Náutico treinou, então tempo teve para treinar. Inclusive, conversa mais para frente, mas eu tô achando que a escalação pode ter alguma novidade aí que ninguém está especulando. Não tem informação nenhuma sobre a escalação que foi treinada, mas não duvido que... Posso dizer o quê? Vinícius Juninho e Paulo Sérgio? Pode ser, ou 2 meias, não sei. Pode ser também, tem possibilidades, o elenco dá essas possibilidades aí. E daqui a pouquinho vai discutir, então, Ou quem sabe, por exemplo, o próprio Luiz Felipe ganha na posição de Wenderson. Não me surpreenderia tanto assim, não. Mas aí... lá dentro, Luiz Felipe entrando no meio, não sei. Mas tu acha que ele colocaria Luiz Felipe de titular com a condição do lateral? Eu acho que só se os dois estiverem aptos. Porque eu acho que Luiz Felipe viraria a substituição clara do lateral direito. Verdade. Então, tipo, se tiver Reginaldo e Arnaldo, beleza. Agora, eu acho que se só Arnaldo, tiver sim, Isso é. Tem Auremi também, né, que pode fazer a função do lateral, mas acho que com ele não chegou a fazer, não, né? Eu acho que impacto mesmo para poder chegar ao ponto de surpreender. Porra, Hélio dos Anjos surpreendeu. Seria tirar o Enes e colocar o Juninho. É uma das minhas apostas, exato. Assim, papai gosta de dobrar aposta em jogo decisivo. Né? Ia dobrar. Do nada ele muda. Pesado, sabe? Ia dobrar pesado. Mas eu acho que a gente perde muito do potencial de acelerar mais o jogo no segundo tempo. Sei, veja. Mas no segundo tempo sai um dos meias, tira um Juninho, coloca um Felipe Saraiva, tira um Paulo Sérgio, coloca Todinho centralizado. Se tiver Toró também é uma outra opção. Toró voltando como opção é bom. Eu tava vendo as fotos aqui do Náutico, eu vi Toró fazendo uma transição física. Acho que Guilherme jogou foi a velha Piléria aí. Viu? A gente vai tratar. Toró tá bem, os outros estão em dúvida. Deixa eu só perguntar, inclusive, aqui para Chapo. Quer dizer, Chapo tá se alimentando, né? Deixa ele terminar aí, já que ele tá fazendo os exames dele. Perguntar para Atos. Porque eu acho que a gente chegou muito nesse ponto, né? Que João trouxe, Clauber, de que, ainda que seja fato de que há um risco de Arnaldo e Reginaldo não estarem aptos nem nada, mas a entrada de Luiz Felipe muda um pouco a característica, mas não... O time não cai. Tecnicamente falando, é isso? Depende do grau que você está perguntando, porque a característica do setor muda, mas do time não muda. Veja, Luiz Felipe, um jogador muito diferente de Reginaldo. Primeiro, a posição dele, tá? E aí ele vai ter características completamente diferentes. Reginaldo vai ter uma capacidade até de inteligência, por ser um lateral de origem, de saber a hora de estar lá na frente, de fazer as tabelas, de contribuir na parte ofensiva, e vai ter uma recomposição mais forte, mais rápida, tal, porque ele vai ter obrigações de lateral, né? Então ele já tem isso em mente. É uma coisa mais dinâmica. O Luiz Felipe ele vai trazer outras situações, um pouco de incógnita, né? Principalmente na parte ofensiva. A gente viu aquela jogada do Luiz Felipe no jogo contra o Sport, que ele conseguiu carregar a bola ali pela linha de fundo, ele cruzou para o primeiro gol do Náutico, né? O gol do Dodô. Então é um cara que você imagina que ele pode ter uma força ali, com um acúmulo ali de jogadores do Náutico no setor. Ele pode pegar uma bola que sobe ali e tentar arrastar para dentro da área. Mas eu acho que muda a característica do setor. Agora, do time, não. Talvez o Náutico vire um time que jogue mais pela esquerda, onde já aconteceu isso durante esse Pernambucano. O Náutico iniciou muito forte pela esquerda, depois começou a explorar mais o lado direito. Isso vem muito de Dodô, né? Quando o Dodô decide cair um pouco para o outro lado, esse lado floresce, né? Esse lado fica vivo
com o Felipe Saraiva, que sempre entra pela direita, tendo o Reginaldo, tendo o Dodô, tende a ficar um lado mais vivo. Então, muda nisso. O setor fica um pouco, acho que até prejudicado, dá para poder utilizar essa palavra. E talvez o Náutico acabe jogando mais pela esquerda. Veja, esse time do Náutico vai passando os jogos e eu percebo que tem um quê de caminho de evolução. Eu acho que o fato do Náutico ter começado muito pela esquerda, depois ter explorado o lado direito, foi um sinal disso. Sempre que está faltando, o Náutico jogar mais pelo meio. Talvez, em algum momento, a gente vai ser surpreendido com isso. Do Náutico tentar jogar mais no corredor central. Acho que o Náutico não vem jogando tanto por ali, até porque os lados do campo vêm muito forte, vêm sendo efetivos. Mas acho que em algum momento o Hélio vai, até para tentar surpreender o adversário, ele vai tentar jogar mais pelo meio. Veja, se ele entrar com Juninho e Dodô aqui nessa opção que a gente deu, né? Seria extremamente ofensivo, pode acontecer isso. O Santa Cruz esperando as alas do Náutico muito forte, né? Os flancos do campo muito forte, e ele provoca esse jogo mais pelo centro, né? É uma opção. Eu acho que isso tende a acontecer em algum momento, porque eu tô vendo o Hélio tentando explorar todas as situações. Mas eu gostei desse assunto de possibilidades de talvez surpresa no time, o que é que mudaria de característica, né? Como a gente já foi cogitando agora. A gente vai falar a respeito disso depois do recado da Timbu Shop. Fala galera do TimbuCast, meu nome é Gabriel da Timbu Shop Sede e na Timbu Shop tem toda a opção de manto para você, torcedor alvirrubro. Chegou a reposição da camisa listrada, a mais procurada pelos torcedores, chegou do tamanho P ao 4G. Temos camisa da nossa linha Dry, camisas casuais de algodão, temos camisas regatas, temos camisas infantis Dry, casuais de algodão. Temos porta long neck para manter sua bebida bem geladinha. Chegaram as canecas e o nosso mascote Timbu de mesa. Um sucesso para presentear. Então, galera, acessa lá o nosso site também, timbushopOficial.com.br. E para não perder nenhuma novidade, acessa lá e segue a gente no nosso Instagram, @timbushopOficial. Então vem aqui para a loja e vem conferir nossos produtos. Aí, ó, @Timbu Shop Oficial, no recado dado pelo nosso querido Gabriel da Timbu Shop Sede. E aí você pode ir na Timbu Shop no Pátio Olinda, no Shopping Recife, em Boa Viagem, ou então na sede do Náutico, nos Aflitos. Segue aí, @Timbu Shop Oficial. O Náutico, ele tem essa volta, né, Antes até a gente falar dessas possibilidades, né, de surpresa na escalação, deixa eu falar sobre essa possível volta de Toró, né? Ele é por mais que ele venha oscilar, como até aconteceu em alguns jogos, mas ele é um motorzinho de segundo tempo do Náutico. Ele assim apareceu contra o Maguari, acho que contra o Sport também, ele entrou no segundo tempo, não foi, gente? Ou não? Agora Contra o Sport foi. Sim. Contra o Decisão também. Pronto, foi isso mesmo. Então, assim, ele é ele faz parte dessa estrutura que acelera o jogo muito no segundo tempo, né, Clauber? Ele é um jogador de composição de elenco, uma reserva, assim. Eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo, do Felipe Saraiva, né? Um jogador que erra muito e tal, mas veja, é um jogador do segundo tempo. Ninguém aqui pede Felipe Saraiva como um titular. A mesma coisa do Toró. É um jogador importante. Eu acho que ele não vai para o jogo, tá? Eu acho que ele também, o Guilherme deve ter dado uma despistada. Mas, se ele tiver à disposição, é uma opção muito boa. Para você ter um jogador clássico que costuma ser mais pegado, clássico decisivo também é muito mais nervoso. Então pode ter problema de cartão, de lesão. Então você tem uma opção a mais de velocidade e não apenas Felipe Saraiva, é importante. E é um jogador que oscilou. Aquele jogo contra o Sport, ele perdeu o gols feitos, mas é um jogador que pode fazer também mais de uma função, vai jogar centralizado, como segundo atacante, como 9, como ponta. Então é um jogador interessante para se ter no elenco, e se ele tiver à disposição, ótimo. Não acredito que isso vá acontecer, né? Pelo que eu estou vendo de fotos aqui de treino do Náutico, acho que ele ainda está na transição. Foi uma lesão um pouco mais séria do que a de Reginaldo, por exemplo. Eles lesionaram acho que no mesmo período, né? Mas ele estando à disposição é uma opção bem interessante para o Náutico no segundo tempo, que, por exemplo, o Santa Cruz, comparado ao rival que o Náutico vai pegar amanhã, o Santa Cruz não tem. O Santa Cruz, a gente vê o Santa Cruz caindo de rendimento nos segundos tempos.
o Náutico ter um Toró, Felipe Saraiva, um Juninho, que a gente não sabe se é titular ou não, o próprio Luiz Felipe, você pega aí 4, 5 peças ali de segundo tempo que cai um pouco a qualidade, mas mantém um nível ainda superior ao adversário, ao menos no papel, né? E aí precisa se provar em campo. Mas é uma opção que eu acho bem interessante para o Náutico. E aí, Atos? Toró, né, Renato? É. Veja, eu acho que é um jogador a menos, assim, para você ter como opção de segundo tempo. Porque o Náutico não tem tantos pontas, não. Ainda tentou buscar um ponta ali na reta final ali para poder fechar a janela. E aí você ficar sem Toró é uma opção a menos. Eu acho que o ideal é que tivesse a disposição, né? Porque pelo lado direito a gente pode imaginar que o Náutico tem a Saraiva para entrar. Tem Juninho, né, que a gente especulou aqui, que, sei lá, é meio forçar a barra, assim, dizer que ele poderia vir titular. Então seria uma opção que poderia jogar ali pelo lado esquerdo. Uma movimentação que pode acontecer no jogo, que eu acho que tende a acontecer no jogo, é quando o Paulo Sérgio for sacado, ele tem centralizar Todinho. Eu não sei que Todinho se desgaste e tal, mas é uma opção. Mas aí seria para entrada de Saraiva na direita e Todinho centralizar. Eu acho que perde esse jogador liso. Eu acho Toró um jogador liso, principalmente nos jogos onde ele foi bem, né? Que foi a estreia, ele foi bem. O segundo jogo contra o Decisão ele entrou bem, né? Depois ele teve uma queda, né? Acabou perdendo os gols. Era melhor que ele tivesse à disposição. Acho que o Náutico iria mais completo aí com o banco, já que o banco pode ser o diferencial do Náutico, que tivesse todas as opções, né? Mas provavelmente não vai ser o caso. Quer completar, João? Acho que é muito isso que os meninos falaram, Renato. É a opção. A opção sempre é bom. Talvez o jogo caminhe. Um exemplo, a situação do gramado. O jogo está caminhando para um jogo mais duro, o gramado não tem a menor condição de jogo e o Náutico está precisando vencer a partida. Você tem uma opção de Toró, que é um cara mais físico, é um cara mais brigador, que vai estar dentro da área ali para tentar uma finalização, algo desse tipo. Eu acho que é um cara que agregaria num cenário específico desse de jogo, até mais que um Juninho, por exemplo. Então, se você não tiver ele no banco, você vai perder situação de jogo, você vai perder opção de jogo em determinados contextos. Então, é sempre bom que ele esteja, nem que seja com a disposição para jogar 10 minutos, 15 minutos. Mas, se tiver no banco, assim, eu enxergo como positivo para o Náutico que ganha situação de jogo. Ó, o palco do jogo de amanhã. O GE publicou essas fotos hoje pela manhã e essa era a situação. Evidentemente, né, os pontos mais castigados estão no círculo central do gramado, na parte, né, do setor norte, como essa imagem pode mostrar. A gente vê que o gramado ele está bem queimado, né, em algumas partes aqui, né? E tem alguns trechos que estão sinalizados, certamente esses trechos estão com buracos e que vão dar um jeito de tapar. E a gente tem outra imagem aqui, ó, que mostra também, de uma maneira mais detalhada, como é que está a situação. O que eu soube foi que esses buracos foram tapados, e o problema, assim, é a grama queimada mesmo, da estrutura que foi colocada em 2 eventos, né? Foi o evento do X1 e o evento religioso que teve há 15 dias. Mas o piso em si não tem grandes problemas, não. Isso aí foi resolvido. Agora, provavelmente amanhã vai estar, e se não chover também, vai estar amarelado. Aí a aparência vai estar feia, mas a promessa, a expectativa de que a bola vai rolar tranquilo. Guilherme até comentou sobre isso na coletiva hoje, né? Assim, a aparência é muito importante no jogo de futebol. Eu acho que agrega para o produto do estadual. Você ligar a televisão e ver um jogo desse, você não tem nada a ver com os dois times, você muda, velho. Assim, sinceramente, você troca o jogo porque dá a sensação de que você está vendo uma pelada. Mas o importante para a gente, para o Náutico, para o Santos também, dá para dizer,
é que esteja jogável o gramado, né? Que a bola esteja rolando, que não esteja com nenhum problema, além do visual. O visual é importante, mas é o menos importante aí nessa escala. Meu irmão, ó o outro. Vocês estão com já ganhou danado. Cuidado para não caírem do cavalo. Mas ninguém falou, ninguém apostou em placar, Oi. ninguém falou que o Náutico é favorito. E tu tá com já perdeu. Porra. Tu tá no pessimismo da porra, jogando favorito pra gente, o favoritismo pra gente, pra dizer, então não conta mais com nada, o favorito são vocês já tá com já ganhou, e tu tá com já perdeu, porra. Deixa eu com o meu já ganhou, que é melhor do que eu tá no já perdeu. E para esse já ganhou, seria Muriel, Reginaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes, Yuri Silva, Samuel Wenderson Dodô, Júnior Todinho, Paulo Sérgio Vinícius. A possível, né, provável escalação do Náutico para esse confronto, essa volta de Igor Fernandes é fundamental, né, Atos? Não, e o Fernandes é um pilar dessa defesa, e não é só em relação ao próximo jogo, não. É um pilar para a Série B. Nós precisa contratar zagueiro para poder formar dupla com o Igor Fernandes. Isso aí é a maior carência desse time hoje, é a questão do zagueiro. Matheus Silva não conseguiu entrar numa rotação adequada, e Wanderson também não. E Igor Fernandes, que a gente comentava um pouco sobre isso na reta final do ano passado, tá? Existiam indícios que Igor Fernandes poderia, de bastidor ali, poderia ser testado na zaga. Isso foi se concretizando, né? Hoje é uma realidade, mas precisa alguém do lado dele. Tomara que o Carlinhos chegue rápido. Ô, Rolat, me incomoda muito ainda essa questão de o torcedor do Náutico ainda falar. E o melhor zagueiro do Náutico é um lateral esquerdo improvisado. Irmão, Igor Fernandes é zagueiro. Ponto. Acabou. É zagueiro, porra. É zagueiro. Ele pode jogar como lateral hoje. E se repetir o que está fazendo no Pernambucano, porque não é lá o melhor parâmetro, eles são um dos melhores zagueiros da Série B, tá? E outra, Cláudio, só para poder entregar aí para tu. E outra. Vejam os elencos da Série B. Não existe zagueiro na Série B, não, gente. Não existe zagueiro que você vai bater o olho e vai dizer, puta que pariu, esse time aqui tem um zagueiro. Talvez você consiga achar isso no Fortaleza e nem sabe se eles vão ficar. Você passa pelos times aí, meu amigo, é tudo de jogador desconhecido, ou jogador fraco mesmo, ou jogador meia bomba. Tem zagueiro na Série B, não, pô. Não, em que mundo vocês estão vivendo achando que existe grandes zagueiros na Série B? Esqueça isso, pô. O Ceará, que é um dos times com maior orçamento para essa competição, salvo engano, é 160 milhões que o Ceará projeta. No mínimo 3 vezes maior que o Náutico, se não for 4. O Ceará você não vai encontrar zagueiro nenhum, assim, não de nome, que o Ceará vem revelando zagueiro a rodo. Então, eu não duvido que o Ceará ali no subindo da base não tenha algumas opções boas. Mas não vai ser aquele zagueiro que você vai olhar e vai dizer, porra, o Ceará que é uma das melhores defesas do campeonato. Olha os 2 zagueiros que tem lá. Não tem esse jogador. Então, vamos com calma. Igor Fernandes, para esse início de ano, veja, eu tô colocando ele lá na primeira prateleira de zagueiro de Série B, tá? Pode ser que a gente se frustre? Pode. Ele vai precisar performar. Mas é nesse nível. Pelo menos a saída dele é muito boa. A saída dele. Foi planejado, né? O começo foi planejado. Igor Fernandes como zagueiro não foi algo ao acaso, machucou um zagueiro, não. Foi planejado desde o final do ano passado. A gente falava aqui, foi treinado na pré-temporada. Então é planejado, ele é zagueiro, acabou. Se fosse algo ao acaso, amanhã, por exemplo, Todinho entra no lugar de Paulo Sérgio, faz 3 gols e termina a Pernambucano como 9. Não foi algo planejado. O planejamento era ter um 9. Aquele jogo do Floresta, Cláudio, ali foi improvisado. Ele entrou improvisado. Mesmo que nos treinamentos ele já atuasse, mas era tão embrionário que ali a gente chama de improvisação. Tanto é que a gente comentou como improvisação na época. Mas para esse ano, esqueça. Eu sempre tratei como zagueiro pelo lado esquerdo. Senhores, eu ia falar o quê, meu Deus? Até perdi o raciocínio. Que placar
traz uma segurança para o jogo da volta. 2-0 Santa. 2-0 Santa, eu vou pro jogo achando que vou passar de fase. Ou vocês não vão estar assim? E aí, João? Eu acho que até 1x0 Santa, 1x0, 2x0 Santa, eu também tô tranquilo. Obviamente que ninguém vai pro jogo para perder, né? Tem até mais coisa envolvida aí. Meu Deus do céu. A torcida do Santa ia descontar 6 anos em uma semana. Mas, obviamente, ninguém quer perder. Mas eu acho que, em relação à classificação, eu acho que até 2x0 é um placar que é reversível. Veja, para ir tranquilo para os Jogos Aflitos, a pergunta de Renato foi para ir tranquilo, né? Não, Sim. não foi para ir tranquilo, foi até quando dá para ir tranquilo. Até quanto dá para ir tranquilo. Acho que para mim é vitória. Se vitória, o cara vai tranquilo. 1x0 Náutico. 1x0, 2x0. Não, 1x0 Náutico, eu vou Pô, tranquilo mas pros aflitos. 1x0 Náutico já foi também, né? 1x0 Náutico, eu vou tranquilo pros aflitos. Os jogadores, Sou eles humilde. estão indo. Os jogadores, eles estão indo para campo para jogar pelo nosso carnaval. Espero que sim. Espero que sim, viu? E o deles também, né? Ele tem que jogar pelo dele, meu amigo. Veja, Não é pelo se meu, não. ganha, O meu se vai ganha ter. amanhã, todo mundo tá no Timbu Coroado. Ó, Todo mundo tá no Timbu Coroado se ganhar. naquele jogo Tá no Galo. que o Náutico perdeu no ano passado, no Retrô, um monte deixou o carnaval, viu? Um monte perdeu o carnaval ali, naquela eliminação, naquele jogo de decisão que o Náutico perde. Eu perdi o Então, carnaval tá também, envolvido o perdi carnaval. perdi as estribeiras, eu perdi tudo. Foi tenso. Então Fiquei no dia. é bom vencer.